Paz do Senhor, irmãos. Tivemos aqui um problema técnico, então o link não estava sendo compartilhado. Agora nós vamos começar a compartilhar o link. Eu peço desculpas, aí houve uma mudança de configuração no Face que a gente utiliza aí da igreja. Agora já foi acertado. Eu peço que compartilhe o link com as outras pessoas, com os amigos, com os parentes, com os simpatizantes, com as pessoas aí das suas redes sociais. E nós vamos dar início à palavra de Deus. Eu vou dar 5 minutinhos, apesar de atrasado aí, para dar tempo das pessoas se reconectarem ou conectarem aí, né? E lembrando aos irmãos que o culto da Igreja de São Paulo já voltou a acontecer somente aos domingos, domingo 9 horas da manhã. Tem culto na Igreja de São Paulo, as pessoas de São Paulo que quiserem participar, já está havendo. Lembrando que as medidas de segurança, de proteção continuam valendo, então o álcool, a máscara, o distanciamento, para que tudo ocorra de acordo com as diretrizes aí da Prefeitura, da Vigilância Sanitária, tá? Aqui em Piracicaba ainda não retornamos os cultos, estamos aguardando um pouco mais, talvez em setembro haja um retorno de culto aos domingos, ainda estamos no aguardo, tá? Mas os nossos cultos online, às terças, quintas e domingo, às 7 horas da noite, são mantidos, eles vão continuar, tá? Então, a todos os irmãos aí, teremos o culto agora domingo às 7 horas, terça e quinta normalmente também. Então, vamos acompanhando as pregações, os pastores todos que estão ministrando. Lembrando aos irmãos dos dízimos e ofertas, a igreja precisa continuar honrando com seus compromissos, ainda mais com a retomada das aberturas, das viagens do pastor Luiz a São Paulo e todas as despesas de água, luz, aluguel que as nossas igrejas têm. Então pedimos a todos os membros, aqueles que colaboram conosco, que enviem seus dízimos, as suas ofertas. Nós vamos disponibilizar aí a conta da igreja mais uma vez, tá? Porque nós precisamos manter as contas em dia e honrar a casa do Senhor. Então vamos dar início à nossa pregação, pedimos desculpa pelo atraso aqui. Gênesis capítulo 17 e o versículo 15 a seguir. Abre sua Bíblia, seu tablet, seu celular. Gênesis 17 e o versículo 15 a seguir. Diz assim: Disse Deus mais a Abraão: A Saraí, tua mulher, não chamarás mais pelo nome de Saraí, mas Sara será o seu nome. Porque eu a hei de abençoar, e te hei de dar a ti dela um filho, e a abençoarei, e será mãe de nações, reis de povos sairão dela. Então caiu Abraão sobre o seu rosto e riu-se, e disse no seu coração: A um homem de 100 anos há de nascer um filho? E conceberá Sara na idade de 90 anos? E disse Abraão a Deus: Tomara que viva Ismael diante do teu rosto. E disse Deus: Na verdade, Sara, tua mulher, te dará um filho, e chamarás o seu nome Isaque, e com ele estabelecerei o meu concerto, por concerto perpétuo, para a sua semente depois dele. E quanto a Ismael, também te tenho ouvido, e eis que o tenho abençoado, e falo-ei frutificar, e falo-ei multiplicar grandissimamente. 12 príncipes gerará, e dele farei uma grande nação. O meu concerto, porém, estabelecerei com Isaque, o qual Sara te dará nesse tempo, determinado, no ano seguinte. E acabou de falar com ele, e subiu Deus de Abraão. Amém. Senhor Deus, nosso Pai, graças te dou pela tua palavra, Senhor, que ela ache morada em cada coração que nos ouve nessa noite. Que o Senhor Deus se revela a cada um de nós e mostre a tua vontade, Pai, segundo o teu querer. Nós oramos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos.
Essa tarde, quando eu estava estudando um pouco a Bíblia, Deus me tocou nesta passagem aqui, né? E eu estudando um pouco essa passagem, algumas coisas me chamaram a atenção que eu quero compartilhar com os irmãos essa noite. A primeira coisa que me chama a atenção, que é bastante claro no texto, é a mudança de nome. Deus muda primeiro o nome de Abraão para Abraão, que está no início do capítulo 17, e a partir do versículo que nós lemos, Deus muda o nome de Sarai para Sara. E ele fala para Abraão isso. Fala: Abraão, você não vai chamar mais a sua mulher de Sarai, você vai chamá-la de Sara, porque eu vou te abençoar a partir dela, eu vou usá-la, eu hei de abençoá-la, e abençoando ela você também será abençoado. A promessa que eu tenho para você, ela faz parte, né? Então ela será mãe de multidões, reis de vários povos sairão dela. Então você vai olhar essa sua mulher com uma maneira diferente. Ela será chamada agora Sara. Sara significa princesa. Então Deus fala com Abraão. Por que ele fala com Abraão a respeito disso? Porque a conversa de Deus sempre foi com Abraão. Ele chamou Abraão para sair, né? Deixar sua parentela aí para a terra prometida. Ele apareceu, fez uma promessa para Abraão. E agora ele aparece para Abraão novamente falando: olha, você está desistindo da minha promessa, você está desistindo da minha palavra, mas eu vou cumprir a minha promessa, eu vou cumprir a minha palavra. Tá? Então, assim, primeira coisa, você precisa mudar o jeito que você olha para sua esposa. Você está olhando para sua esposa como algo impossível de acontecer. Né? Você está olhando para ela como se ela fosse a mesma pessoa que saiu com você. Mas a sua promessa, a promessa que eu fiz para você, Abraão, está vinculado a Sara. Ela é a sua esposa. Eu falei que eu ia te dar um filho, e é um filho dela, da sua esposa. Não é a promessa, eu não fiz para um filho de outra pessoa. Foi para você e a sua esposa. Deus está falando para Abraão que ele tinha uma promessa para a família dele. Né? Eles tentaram no meio do caminho cortar o caminho, e Sara ofereceu Agar, que era uma serva dele, que era um hábito da época para Abraão, e a partir desse relacionamento geraram Ismael, né? E Deus falou: vou abençoar Ismael porque é semente de Abraão, mas a minha promessa, o meu concerto é com um filho que você vai ter com a sua esposa. Vamos parar um pouquinho aqui para pensar, para tirar algumas lições. Primeiro, não adianta a gente querer ajudar Deus, tá? A gente às vezes toma um caminho errado porque quer ajudar Deus. E Ismael deu dor de cabeça, os ismaelitas, né? Um povo que até hoje está em conflito. E Deus abençoou e eles realmente multiplicaram. Mas a promessa não era para ele. Tá? Então a gente precisa entender que quando Deus tem uma promessa, Deus tem um jeito dele de fazer. E Deus que criou tudo que existe, não precisa da sua ajuda nem da minha. Tá? Então a gente precisa acreditar na promessa de Deus. Promessa é para a gente receber, para a gente acreditar e para a gente obedecer. Porque a promessa de Deus, ele vem junto com algumas orientações. Toda vez que Deus dá uma promessa, ele dá uma orientação para que a promessa se cumpra. E ele deu para Abraão a orientação. Falou: olha, eu vou te abençoar. Eu vou fazer de você pai de multidões. Eu vou, reis, povos sairão de você, grandes nações. Eu vou te frutificar. Mas você vai fazer isso aqui. Você vai seguir os meus princípios. O concerto de Abraão era da circuncisão. Você vai circuncidar todo macho da sua casa, nascido ou comprado. E você vai seguir as minhas leis. Né? Você vai servir somente a mim, você vai me obedecer. Então Deus deu uma promessa e Deus deu as orientações a Abraão. O que ele tinha que fazer para as promessas acontecerem. Abraão seguiu, teve fé na promessa de Deus e fez o que Deus pediu. Mas ao longo do tempo, o que acontece? Ele continuou seguindo as diretrizes, mas a fé dele
naquela promessa tinha ficado mais fraca, vamos dizer assim. Tá? Por quê? Porque ele gerou um filho, ele tem um filho, bem, eu já fiz a minha parte, eu tenho um filho, e daí para frente se resolve. Né? E ele esqueceu que a promessa dele era: em ti serão benditas todas as famílias. Então a promessa era para a família dele. E às vezes a gente não enxerga a promessa de Deus, a gente quer olhar a promessa pelo nosso ângulo, quando a gente tem que olhar pelo ângulo de Deus. Então essa aparição de Deus na vida de Abraão era para reposicionar a rota, para que Abraão pudesse enxergar o que Deus queria, da forma que ele queria e qual que era o foco que Deus tinha para ele. Deus tinha uma promessa para a família dele, não era para amante, não era para concubina, não era para isso, era para a família dele. Por quê? Porque Deus zela pela família. Deus tem um compromisso com esse laço, com essa união, com esse cordão de 3 dobras, com a família. Né? Então Deus fala assim: peraí, olha, eu vou abençoar a Sara. E dela vem a sua bênção, que eu prometi para você. De vocês dois vem essa bênção. É a tua semente em Sara. Então preste atenção. O que Deus estava fazendo era reposicionando Abraão, para ele entender a promessa. E para isso ele fez assim: Abraão, você precisa olhar a sua esposa de uma maneira diferente. Você precisa olhar a sua esposa como alguém que é abençoada, como alguém que tem promessa, como alguém que faz parte da bênção que eu tenho para você, para a sua casa, para a sua família, a partir da sua casa, como a bênção que eu tenho do filho que vai nascer a partir de vocês. Então vamos mudar esse nome. Vamos mudar esse nome aí, para que quando você saiba que eu mudei o nome dela, você consiga enxergar nela uma mãe de nações, uma mãe de multidões, uma pessoa que é abençoada, uma pessoa que é próspera. Por quê? Porque Abraão enxergava na sua esposa uma pessoa estéril, uma pessoa que não podia dar filhos. E ele tratava a sua esposa, eu não digo que ele tratava mal, eu não digo que ele tratava com desrespeito, mas ele não tratava a sua esposa como alguém que podia ser mãe de multidões. Então Deus vem falar: olha, você precisa mudar o jeito que você enxerga. Então se a gente olhar para a fé que transforma, a fé que recebe bênçãos, a gente vê lá no Novo Testamento dizendo assim: olha, a fé é o firme fundamento das coisas que se veem, né? Não se veem, não se enxerga, mas se espera. Abraão não esperava mais isso acontecer. Ele achava que Ismael tinha resolvido o problema. Então Deus veio falar assim: olha, você parou de esperar isso acontecer. Então nós vamos fazer uns ajustes aí. Você não é mais Abrão. Abrão é pai de alturas, de altitude. Você vai ser Abraão, pai de multidões. E Saraí vai ser Sara, princesa, futura rainha, matriarca de multidões. Ela vai gerar reis e povos. Então a partir desse momento, Deus fala para ele: agora é o jeito que você vai enxergar a tua esposa. E por que que Deus faz isso? Por que ele muda o nome? Sabe, eu e você não estamos tendo os nossos nomes mudados, tá? Mas muitas vezes a gente olha para a nossa esposa, para o nosso marido, para o nosso filho, para o nosso trabalho, para as pessoas que trabalham conosco, e a gente coloca um nome nessa pessoa. Talvez não seja o nome assim, ó, mudou o nome João, Alexandre, Luiz, Greta, James, Sueli, não esse nome. Mas a gente coloca um nome, né? A gente acrescenta um nome. Então, como Abraão significa pai de multidões, a gente olha para uma pessoa e fala: olha, fulano de tal, que não presta, que não é honesto. A gente vincula um adjetivo a um nome. Então, quando a gente fala assim: ó, você não presta para nada, você não tem futuro, você não muda, você é o bagunceiro, tudo que você faz não vai para frente, você não tem paciência nunca, sempre foi assim. A gente está fazendo o que Deus corrigiu na visão de Abraão. Sara, você estéril, você impossibilitado de ter filho, você que fez besteira, porque jogou Agar para cima de mim. Então,
o que Deus está falando, olha, essa visão nos afasta da promessa. Esse modo de falar nos afasta da promessa. Então Deus vem corrigindo e fala assim, olha, você tem que enxergar aquilo que você não está vendo. A tua esposa é mãe de multidões. A minha promessa vai se cumprir no seu casamento, na sua casa, na sua família, na sua tenda. É aí que está a minha promessa para você. Sobre a tua família está a minha promessa para você. Então esquece o nome que você falava, esquece o apelido que você dava, esquece a maneira como você enxergava e venha enxergar como eu enxergo, diz Deus. E como Deus enxerga, como filho da promessa, então você tem que olhar para os teus filhos como filhos da promessa. Você tem que olhar para a sua esposa como filha da promessa. Você tem que olhar para o seu marido como marido, filho da promessa. Para você poder ter alinhado o que Deus tem para você, para a sua casa. Então Deus vem corrigindo a rota. E Ele ainda fala, olha, no tempo determinado, no ano seguinte, não precisava esperar mais, já esperaram 20 anos. No ano seguinte, porque não há impossível para Deus. Então Deus está falando de uma promessa para acontecer num tempo curto. Não é mais uma promessa para daqui 10, 15 anos. Essa promessa que Deus está falando aqui agora é para um tempo curto. É para um tempo que já foi determinado. Que já está determinado, que vai acontecer. Mas você precisa se orientar, você precisa mudar seu jeito de falar, mudar seu jeito de enxergar, você precisa parar de desacreditar na promessa, de abrir mão dela, de falar não dá mais, não tem mais jeito. Se a gente olhar a Bíblia sempre diz que tem jeito. Se a gente olhar Deus conversando com Abraão, existe algo impossível para Deus? Então se uma mulher de 90 anos, se um homem de 100 anos consegue ser pai e mãe de um filho, existe algo impossível a Deus? Então Deus está falando que a promessa que Ele fez para a sua vida, ela vai acontecer, porque a promessa não é minha, é dele. Quem fez a promessa é poderoso para cumprir, diz que a palavra dele não volta vazia, não volta atrás. Mas se Deus mudou um nome de um casal, para que eles pudessem ter juntos um filho, para que Sara enxergasse Abraão de 100 anos e falasse para ele, você é pai de multidões, sendo que ele já não tinha condições físicas pela idade de ter um filho. Se Deus faz com que Abraão olhe para Sara e olhe para ela e fala aí, Sara, você é mãe de multidões, e a partir dessa afirmação, dessa fé, dessa crença na promessa de Deus, aquele casal recebe Isaac. Isaac significa riso, felicidade, alegria. Por quê? Porque é um cumprimento de promessa, porque era o desejo daquele casal, porque era o desejo que eles tinham. As outras bênçãos Abraão já tinha recebido, ele era rico, ele era próspero, os negócios dele tinham multiplicado, mas em particular, algo que ele desejava era um filho, era um herdeiro, era alguém que pudesse herdar todo o fruto do trabalho dele, pudesse dar continuidade ao nome dele, porque é uma tradição daquele povo. Aquele sonho adormecido, Deus vem falar, viu? Não desista dele. Aquilo que você desistiu, o tempo já não dá mais para fazer, a gente já não tem mais condições de fazer. Deus vem e fala assim, muda o nome. Antigamente a gente falava, vira o disco, hoje não tem mais disco para virar. Mas muda, tira o pendrive e põe outro, vai. Muda o que você está falando, muda o que você está acreditando. Por quê? Porque muitas vezes nós acreditamos como definitivo, como não tem mais mudança. Não é na palavra de Deus, é na palavra do mundo. Falar para uma pessoa de 90 anos que ela não pode ter mais filhos, é uma palavra do mundo. É uma palavra que eu conheço e você conhece. As pessoas que a gente conhece de 90 anos não têm mais condições de ter filhos. Mas milagres não são explicados.
Deus diz lá em Provérbios que Ele faz coisas para enganar os sábios do mundo, para deixar loucos os sábios do mundo. Deus faz as coisas de uma maneira que a gente não sabe como, que para mim e para você não é possível. Para um corpo envelhecido não é possível. Para um conhecimento intelectual, médico, não é possível. Mas para Deus, não existe um impossível. Para Deus não existe um cego que não possa ver. Para Deus não existe um surdo que não possa ouvir. Para Deus não existe um mudo que não possa falar. Para Deus não existe um pouco de farinha que não possa se multiplicar e sustentar uma família 3 anos e meio. Para Deus não existe isso. Não existe um limite no nosso Deus. Não existe um impossível para o nosso Deus. Então você e eu temos esse Deus do impossível como o nosso Deus. É o meu Deus, é o seu Deus, é o nosso Deus. E Ele vem falar através dessa palavra aqui. Ele vem falar, ó, eu hei de abençoar a Sara e Abraão. Eu hei de abençoar marido e esposa, família, filhos. Eu hei de abençoar nações, povos. E antes de falar isso, ele fala frutificar, multiplicar, prosperar. Eu hei de abençoar. Presta atenção nisso. Quem está falando isso não é Abraão, é Deus. É Deus falando para Abraão. É Deus falando para você, meu irmão, minha irmã. Para você parar de olhar para a sua situação e falar assim, meu negócio que não vai para frente. Então você vira nome do seu negócio o fracasso. Meu filho, que é uma porcaria, que é um preguiçoso. Aí o seu filho perdeu o nome dele que você enxerga é preguiçoso. Meu marido, que dá trabalho, que bebe. Então o nome do seu marido virou bêbado. Deus fala assim, muda esse nome. Muda o jeito de olhar. Ele pode estar nessa situação? Pode. Sara estava estéril. Mas a partir dessa palavra aqui que Deus fala, eu vou abençoar. Daqui 1 ano ela vai ter um filho. Daqui 9 meses, para o ano seguinte, daqui 9 meses, devia estar virando o ano, vai ter um filho. Deus colocou uma promessa e falou, é para pouco tempo isso aqui, tudo que você conhece você vai mudar. De pouco tempo, tudo que você julgava que não tinha solução, vai mudar. Mas você precisa mudar o jeito que você enxerga, o jeito que você trata. Como Abraão começou a tratar Sara, como Sara começou a tratar Abraão. Sara olha para o marido dela, que antes era estéril, e fala assim, esse homem é pai de multidões comigo. Abraão olha para Sara, que era estéril, e fala, essa mulher é mãe de multidões comigo. Não é mais um estéril, mas é uma mãe de multidões. Não é mais um preguiçoso, é uma pessoa que está aí, trabalhadora, esforçada, estudiosa. Não é mais um fracassado, é um homem, é uma mulher próspera nos seus negócios, que prospera, seja no trabalho, seja no seu emprego. Presta atenção numa coisa aqui, ó. No versículo 20, presta atenção no versículo 20, tem algo importante aqui. E quanto a Ismael, também te tenho ouvido, e eis aqui o tenho abençoado. Fala-lo-ei frutificar, fala-lo-ei multiplicar grandissimamente. 12 filhos tirará, e dele faria uma grande nação. Deus olha para Abraão e fala assim, você está preocupado com o teu outro filho. Não fui eu que falei para você fazer, mas você fez. Agora, eu te tenho ouvido, Abraão. Por que eu tenho ouvido? Porque Abraão orava pelo filho dele. Ismael é filho de Abraão. Abraão orava pelo filho dele. Ele fala, eu tenho ouvido a sua oração, Abraão. Eu sei que você tem orado por esse menino, Abraão. Não se preocupa com ele, porque eu vou abençoar esse menino. O meu conserto é com Isaac. Mas esse menino que você tem orado, eu escuto a tua oração e eu vou tratar dele, eu vou abençoar, ele vai multiplicar, ele vai gerar reis também. Então veja que Deus não despreza a oração
de Abraão. A sua oração, seja Abraão, seja Sara, a sua oração seja pai, seja esposa, seja patrão, seja funcionário, seja filho, seja filha, Deus ouve a oração. Quando Abraão despede Agar e Ismael e eles vão para o deserto, o que Deus fala para Agar? Fala, eu ouvi a oração do menino. Não se preocupa não, o poço está ali, vocês não vão morrer. Sabe, Deus ouve a oração. E essa oração fica guardado com Deus. Uma oração, ela não acaba. Você fez um dia e ela acaba. Deus guarda a sua oração. A sua oração, Deus traz em memória. E você vê que Deus cumpre a palavra dele, aquela palavra de resposta a uma oração. Deus cumpre ao longo do tempo da sua família. Nós vemos muitas orações que são cumpridas, mesmo depois que a pessoa que fez a oração deixou de existir. Eu vou fazer um paralelo aqui. Vamos pegar Davi, que fez um compromisso com Jonatas. Ele falou assim, existe alguém da casa de Jonatas para eu cumprir, para eu abençoar, por amor que eu tinha a ele, pela promessa que eu tinha a ele. Ele falou assim, existe Mefibosete. Existe um. Ele fala, manda trazer, você vai sentar na minha mesa, você vai comer da minha comida, você vai morar no meu palácio, por amor a Jonatas. Então Davi cumpriu uma promessa, por amor a uma pessoa que não existia mais. E nós vemos Deus falando isso, ele fala, olha, por amor ao meu servo Davi, eu vou te abençoar. Davi não existia mais. Então, por amor, pela palavra que eu fiz com Davi, pelo concerto que eu fiz com Davi, que a geração de Davi ia ser abençoada, que da geração de Davi viria o Salvador, por essa palavra que eu fiz com Davi, eu vou cumprir. E ele vem falando essa palavra de geração em geração. E essa palavra de Davi está lá em Abraão, está lá atrás. Então, quando Deus faz uma promessa, ela não está vinculada ao tempo da minha existência, da sua existência. Sabe o que significa isso? Que você pode orar para os seus filhos e eles serem abençoados muito lá para frente. Você pode orar pelos seus netos, porque Deus fala que a minha palavra é para os filhos dos seus filhos. Você pode orar para os seus netos, mesmo que ele ainda não exista, ou mesmo que eles sejam pequenos, e falar assim, meu neto vai ser uma pessoa que serve a Deus, uma pessoa próspera, vai gerar famílias abençoadas. Deus responde, eu tenho te ouvido. E sabe qual o problema que Deus tocou no meu coração? Que a gente esqueceu disso. A gente esqueceu de olhar para a nossa família. A gente esqueceu de profetizar na nossa família. Senhor, eu declaro que os meus filhos são bênçãos, que minhas filhas vão andar nos teus caminhos, que elas não se apartarão da tua palavra, que elas vão gerar lares, filhos, famílias abençoados e prósperos, que o casamento delas será abençoado debaixo da tua graça. A gente esqueceu de orar isso. A gente esqueceu de orar para a nossa esposa, para o nosso marido, e falar, Senhor, esse homem, ele é abençoado. Por quê? Porque a gente está olhando Saraí, a gente está olhando Abrão. E Deus vem falar, olha para o Abraão naquele homem, olha para Sara naquela mulher, e olha para ela. Deus, essa mulher é bênção. Essa mulher tem promessa, o Senhor falou que ia abençoar. Senhor, manifesta a tua promessa, que ela tenha alegria, que ela tenha paz, que ele prospere. Senhor, abençoa o meu trabalho, que ele prospere. Eu não estou enxergando, Senhor, você pode falar isso para Deus, Senhor, eu não estou vendo, mas eu creio na tua palavra. Abraão não viu, mas Deus falou, circunda. Ele foi lá e circuncidou no mesmo dia todos, porque Deus tinha mandado. Então, quando você está aí inseguro, vai na obediência, porque a obediência é uma forma de fé. Vai na diretriz da palavra, porque é uma forma de fé. Às vezes a gente quer aquela fé que muda tudo de uma vez, mas a obediência passo a passo é fé, é acreditar que se você obedece a Deus, porque Ele fala que se a gente obedece, a gente tem a promessa. Então, firma na obediência e crê que Deus cumpre a palavra dEle, porque Ele vai cumprir. Vamos olhar como Deus quer que olhe.
Porque Deus, quando Ele olha para a gente, Ele fala assim, olha, eu vou te dar vestes novas. Joga essa veste rasgada, essa veste do fracasso, essa veste da mentira, essa veste dos vícios. Deus fala assim, eu vou te dar uma veste branca lavada no sangue. Por quê? Porque você é chamado de príncipe e princesa. Você é chamado de ministro do Evangelho. Essa é a forma como Deus nos enxerga. Ele fala assim, olha, vale a pena dar meu filho para morrer por ele e por ela. Esse é o valor. Ele fala que uma alma que se converte vale um mundo. Esse é o seu valor. Sabe? Esse é o seu valor. É o valor que Deus queria que Abraão enxergasse em Sara e que Sara enxergasse em Abraão. Eu vou mostrar uma coisa para vocês. Deixa eu pedir um minutinho de licença aqui. Faz favor, pega a minha carteira ali, Josi. Vou mostrar uma coisa para vocês. Que muitas vezes a gente não enxerga. Que a gente não vê e que Deus quer mostrar. Não é sempre que tem, mas hoje tem. Essa é uma nota de R$100, né? E aí, fala, é uma nota que vale muito. Se eu pegar essa nota e dobrar, ela vale R$100. Se eu pegar essa nota e amassar, ela vale R$100. Se eu pegar essa nota e jogar no lixo, sujo, pisoteado, ela vale R$100. O que eu quero dizer? Que não importa a tua vida, não importa como você está, amassado, jogado no lixo, dobrado, o seu valor para Deus continua sendo grande. Aquilo que Deus olha e tem para você, a promessa de Deus na sua vida, continua sendo grande. Independente de como as pessoas estão te enxergando, amassado, rasgado, o que Deus vê em você é algo tremendo e grande. Então o que você precisa nessa noite é parar de enxergar os adjetivos que não vêm de Deus e enxergar o olhar de Deus para a sua vida, a promessa de Deus para a sua vida. Porque quando ele olha para Abraão, que ele fala, em ti serão benditas todas as nações, todas as famílias da terra serão benditas em ti. Essa promessa, ela continua na minha família hoje, na sua família, em você hoje, em cada um que está escutando hoje. Nós somos benditos por causa da promessa do Senhor. Grandes coisas Deus tem para você. É hora de mudar o nome. É hora de mudar o que você está enxergando. É hora de mudar o que você está falando. Deus fala assim, não fala mais aquilo. Não fala mais estéril. Fala mulher, princesa. Como é que você chama a sua esposa? Princesa? Ou desastre, ou traste? Então é hora de mudar. Como você chama seu marido? Príncipe? Rei? Ou traste? Ou desgraça? Aquilo que a gente sai da nossa boca tem poder. Aquilo que a gente afirma e tem certeza tem poder. Então Deus está aqui falando para nós através de Abraão. Não é esse nome que eu quero. Não é essa forma que eu quero. Não é isso que você tem que enxergar. Para a promessa se realizar, para a promessa que eu tenho para você e para eles, você tem que mudar. Vamos mudar, gente. Vamos mudar, porque Deus tem uma promessa e aqui diz que é para pouco tempo. É no tempo determinado. O de Sara era o tempo da gravidez, eram 9 meses. Eu não sei qual é o seu tempo, mas eu sei que já passou muito. Abraão já estava cansado, já tinha quase 20 anos. Ele está falando assim, não, está chegando o tempo, está perto, está ali. Logo mais, pouco tempo depois, Sara já estava grávida. A promessa já tinha se cumprido, só que só faltava sair, só faltava pegar nos braços. Mas que o filho estava gerado, o filho estava gerado. Eu acredito que no momento em que Deus falou isso aqui, no momento em que Deus mudou o nome, nesse momento Sara deixou de ser estéril. E existiu
só o período da gravidez para Isaac estar na mão, no colo deles. No momento em que você enxergar diferente, no momento em que você mudar suas palavras, eu creio que essa promessa se cumpre. Porque aí você vem e se alinha com a visão de Deus. Você vem e pega o traçado que Deus quer para a sua vida. E aí a bênção começa a se concretizar, se materializar, a crescer. Uma vez o pastor disse que a gente engravida da bênção. A gente precisa tomar posse dessa bênção para que ela nasça na nossa casa, para que ela apareça. E eu acredito, como eu acredito, que os seus filhos são bênção, porque é a palavra do Senhor ao redor da nossa mesa. Que a tua esposa é bênção, porque é a palavra do Senhor, que ela é videira frutífera. Que você é bênção, porque é a palavra de Deus para todos que temem a Deus e seguem teus caminhos. Como eu acredito que a minha esposa, as minhas filhas são bênção, porque a palavra de Deus é bênção na nossa casa, na nossa família. Profetiza isso. Usa as palavras de Deus para abençoar a sua casa. Abre a tua boca, declara. Ora para os teus filhos à noite, quando eles deitarem. Põe a mão na cabeça dele e fala: eu declaro que essa menina é bênção, que Deus vai fazer grandes coisas nela. Não declara que ela não presta, que ela só dá trabalho. Fala: não, Deus diz que ela é bênção. Eu posso não estar enxergando, mas ela vai ser, ela é. E trata dessa forma. Profetiza que teu casamento é bênção. Falando: Deus, meu casamento é bênção. O Senhor vai mudar, como o Senhor mudou o nome de Abraão, de Sara, de Jacó. Jacó era o usurpador. Agora o Senhor mudou o nome, aquele que luta por uma bênção. Muda o nome da minha casa, Senhor. Eu declaro que meu casamento vai ser tão poderoso que as pessoas vão olhar para a gente e falar: nossa, como eles são um casal que dá gosto de ficar perto. Deus tem coisas grandes para você nessa noite. Toma posse das bênçãos de Deus. Alinha, muda as tuas palavras, porque Deus vai te abençoar nessa noite. Que Deus nos abençoe cada vez mais e mais. Fecha teus olhos, vamos orar. Que o Senhor te abençoe grandemente. Eu declaro nessa noite que essa bênção derramada, que essa bênção que Deus já colocou, já liberou há muito tempo para as nossas vidas, já está pronto para a vida de cada um. Que as orações que são ditas têm sido escutadas e elas vêm de encontro à tua vida, à minha vida, à nossa casa. Senhor, derrama sobre cada um que escuta nesta noite a tua bênção poderosa, Pai. Que do alto da cabeça, planta dos pés, cada um venha a sentir o poder tremendo da tua palavra, pois ela é tua, Senhor. É uma palavra que derruba montanhas, Senhor. É uma palavra que sara, que cura, que tira toda a enfermidade, que tira toda a tristeza. Senhor, a tua palavra renova as forças. O teu alimento nos levanta, nos tira, Senhor, da depressão, nos tira do comodismo, nos tira, Senhor, da preguiça. A tua palavra nos transforma, nos alimenta, Senhor. Senhor, que esse alimento, Pai, fortaleça a cada um que ouve, e que cada um, Senhor, que coloque em tuas mãos aquilo que sonha, aquilo que procura, aquilo que tem orado, Senhor, o Senhor venha de encontro, Pai, que vidas sejam retomadas, restituídas, que famílias, Senhor, sejam reatadas, renovadas, que casamentos, Senhor, sejam fortalecidos, Pai, que lares, Senhor, sejam, Deus, motivo de alegria, motivo de paz, motivo de felicidade, Senhor, que o trabalho, o fruto das mãos dos teus filhos prospere, Senhor, abram portas de emprego nessa noite, Deus, Senhor, que o Senhor, Pai, que faz aquilo que é impossível para nós, Pai, manifesta o teu impossível na vida de cada um, Pai. Eu profetizo curas nessa noite, eu profetizo pessoas, Senhor, sendo libertas, Deus, de uma depressão nessa noite, de um desânimo nessa noite. Eu profetizo, Senhor, que milagres acontecem, porque o Senhor é o Deus do impossível, Pai, no nome de Jesus. Eu creio.
Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Que essa palavra ache uma morada no fundo do teu coração e se esparrame por todo o teu ser. Que Deus te guarde e te abençoe, no nome de Jesus. Até domingo às 7 horas, irmãos. Que Deus os abençoe cada vez mais, no nome de Jesus. Amém.